Orar no espírito não é orar na mente. Em algum momento da sua vida, você já ouviu alguém dizer: fique em espírito de oração, ou ore em espírito, se referindo à mente humana. Mas orar no espírito é diferente do que ouvimos por aí. Nós somos compostos pela tricotomia: corpo, alma e espírito. De uma vez que se diz orar no espírito, não se diz respeito a orar na mente, alma. Todos os nossos desejos, vontades e pensamentos está centralizado em nossa alma. E através dela produzimos uma oração em português. Então orar no espírito não é orar na mente? Não. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. 1 Coríntios, capítulo 14, de verso 14 e 15. Vemos que, ao falar sobre a oração em línguas, Paulo diferencia a oração na mente e a oração no espírito. Quando oramos em línguas, o nosso espírito ora de fato, mas a nossa mente não participa da oração. Ela não está sendo produzida pela mente, segundo a intenção dos nossos corações, mas está sendo feita pelo próprio Espírito, que sonda até as profundezas de Deus. Assim, quando oramos no Espírito, estamos permitindo que o próprio Espírito ore por nós. A perfeita oração do Pai. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, versículo 26 e 27. Quando oramos no Espírito, damos total liberdade ao Espírito Santo para decidir o que será pedido em nosso favor. Não se trata de uma oração segundo as suas vontades ou a sua intuição da alma, mente, mas sim da vontade de Deus para a sua vida. Por isso é muito importante que hoje você comece a orar no Espírito, porque orando assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Orar no Espírito não edifica as suas vontades, mas edifica a sua fé para viver a vontade de Deus. Orando no Espírito, você decide deixar de viver os seus planos para viver os planos do Espírito. Deixa de viver a sua carreira, o seu chamado proposto segundo a sua mente humana, para decidir lidar com a carreira espiritual e o seu chamado em Deus que foi proposto para a sua vida. Mas vós, amados, edificando-nos a vós mesmo, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Decida hoje parar de orar o seu plano por meio da sua alma, para orar o plano de Deus, orando no Espírito. Não viva a sua vontade, mas Cristo viva em você, se alinhando à vontade de Deus, orando no Espírito. Sendo assim, Paulo diz: e não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Paulo orava todo o tempo no Espírito. E não vivo mais para a carne, mas vivo no Espírito. E nos aconselhou também a orar todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para mesmo o fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Alexandre Ribeiro.